Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e no Espaço Livre de hoje nós vamos conversar com o Adolfo Barreto, que é diretor da Escola do Legislativo e coordenador do Parlamento Jovem. Adolfo, bem-vindo novamente, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Gabi, boa tarde a todos os nossos ouvintes também da Rádio Difusora. É sempre um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Escola do Legislativo, pela Câmara Municipal daqui de Ouro Fino. E Adolfo, hoje nós vamos abordar um assunto que a gente já conversou e dar continuidade para ele, que é o Parlamento Jovem, que vocês foram aí na Assembleia Legislativa de Minas, vocês tiveram um encontro para conversar, para planejar, finalizar esse ano e já pensar no próximo ano, nos próximos trabalhos. Conta pra gente um pouquinho como que foi, o que aconteceu e qual que foi a resolução, que vocês escrevem um projeto. O que aconteceu com esse projeto, como que ele vai partir daqui para frente? Certo. Como a gente tinha falado já um pouquinho, dentro do próprio PJ tem todas essas etapas, que é a etapa municipal, que ocorreu aqui em Ouro Fino, depois a regional, que esse ano também foi aqui na nossa cidade, onde uniu as 10 cidades do Polo, Conexão Sul, ao qual a gente faz parte, e daí chega um momento que tem a plenária estadual, onde os jovens de todos, as cidades, todos os polos de Minas Gerais, se encontram em Belo Horizonte para poder fazer o documento final da etapa do Parlamento Jovem de Minas. Nesse ano, falando sobre a saúde mental dos jovens, então foi muito interessante. Aqui em Ouro Fino a gente fez principalmente uma questão de escolher, deixar que esses jovens se candidatassem às vagas. Aqui em Ouro Fino nós tínhamos 2 vagas para representantes dentro da plenária estadual. Sim. Ao total são cerca de 150 jovens que participam em todo o ano. E daí eles fizeram essas candidaturas, entre as 4 turmas que nós temos aqui em Ouro Fino, que é dentro da Ernesto Barbosa, do Francisco Ribeiro da Fonseca, na Câmara Municipal e do IF Sul de Minas. Então eles se elegeram representantes e daí aqui foram eleitos o Bruno Tomás Silva e a Pamela Milani Portela. São os 2 representantes de Ouro Fino que daí foram para a etapa estadual. Lá na etapa estadual, a gente acaba encontrando todos esses outros jovens, então são momentos muito interessantes e, por um lado, muito festivos, porque eles estão ali discutindo propostas em suas cidades e chega um momento que eles vão discutir dentro do estado. Então tem todo um peso dentro disso tudo também. Então cada subtema que nós estávamos trabalhando dentro da questão da saúde mental recebeu cerca de quase 40 propostas, cada uma deles. Então eles tiveram coisa de 120 propostas para definirem 12 propostas durante 3 dias. Nossa. Então, no primeiro dia, é um primeiro dia onde todo mundo chega, então tem um entrosamento principalmente em relação a todos esses jovens, então são atividades propostas pela Assembleia Legislativa num lugar de recepção, acolhimento desses jovens, para que eles se conheçam e os próprios coordenadores também, como eu, os vereadores presentes e toda a equipe da Assembleia Legislativa também conheçam esses jovens ali presencialmente. E foi algo importante porque foram 2 anos depois, realmente, que esses jovens puderam retornar para a Assembleia, num número até razoável, porque no ano passado a gente teve a etapa estadual apenas com 30 jovens, então esse ano foi com 150, então foi um aumento muito significativo, para até a questão da própria estrutura da Assembleia. Então foram atividades, no primeiro momento, com teatro, a parte de entrosamento entre eles mesmos, para eles poderem discutir no primeiro momento, até mesmo sobre a temática do próximo ano. Porque existiam 3 temáticas que estavam sendo analisadas, que era jovem mercado de trabalho, jovem acesso à cultura e educação financeira. São esses 3 temas que eles teriam que decidir na próxima manhã. Então foi um momento principalmente de entrosamento, onde todos eles tiveram que ir para as salas, trabalharam com uma equipe de teatro do CPT de Belo Horizonte, montaram pequenas apresentações de teatro para convencer também até mesmo e abordar todos esses temas para que outros jovens sejam convencidos e pudessem ter toda essa troca. Então, nesse primeiro dia foi essa ação mais de entrosamento, e no segundo dia já começou os trabalhos logo pela manhã. A gente sempre tem a questão de uma foto oficial que a gente faz dentro da escadaria da Assembleia, e logo depois já começou a parte de votação e defesa desses temas. Então, ao total foram 15 jovens que defenderam 5 cada tema, e depois dessa própria votação, foi eleito como Jovem Mercado de Trabalho o tema do PJ do próximo ano.
E daí agora cabe até mesmo a própria Assembleia Legislativa de Minas, junto com a PUC, que é uma grande parceira do projeto também, pensar pedagogicamente quais serão os subtemas que vão ser trabalhados dentro desse tema. Né, esse tema maior, né, enquanto quase um guarda-chuva assim, mas o que abre de possibilidades para se trabalhar dentro desse tema. Então, muitos até estão colocando que a educação financeira vai vir dentro do tema do jovem mercado de trabalho, vai vir sobre a questão até mesmo em relação à cultura como possibilidade de trabalho também, para que todo mundo de alguma forma se sinta também um pouco contemplado, porque eram vários desejos ali, né, muitos defendendo sobre a cultura, outros sobre a educação financeira, mas já vinha há alguns anos o jovem mercado de trabalho sempre batendo ali na trave, nunca sendo o tema eleito, mas daí esse ano, em peso, com mais de 70%, foi eleito o tema para a próxima edição. E sobre o tema de 2022, que é a saúde mental do jovem, quais que foram as leis ali que vocês encontraram? O que vocês conseguiram melhorar? Dessas 120 que eu comentei com você, né, que até para chegar na etapa estadual, chegaram cerca de 120 propostas, né, e essas propostas, algumas vão se tornar projetos de lei, outras vão ser indicações, não necessariamente ela vai se tornar diretamente uma lei, mas ela vai ser analisada, até mesmo pela própria equipe e pelos próprios deputados da Assembleia, e entender qual o destino realmente de cada uma delas ali. Essas ações delas são feitas no segundo dia, nesse grupo de trabalho. Eles se reúnem, dividem os jovens nesses 3 subtemas, e daí é onde eles precisam fazer essa, que a gente coloca que é uma priorização de propostas que são importantes para eles dentro dessas 120 propostas praticamente. Então eles saem com essas propostas, nesse dia foi um dia de trabalho bem intenso, a gente entrou praticamente meio-dia nas salas de trabalho, saiu praticamente 8 horas da noite, para que eles tivessem essas 4 propostas de cada subtema. Então essas 12 propostas é levado para a plenária no dia seguinte, no nosso terceiro dia, que são 3 dias de evento, e daí nesse terceiro dia é o momento principalmente onde eles podem fazer algumas alterações em relação à redação, ao entendimento dessas propostas. Então ao total foram 12 propostas que surgiram, são 4 de cada subtema, eu até trouxe algumas aqui para a gente até falar um pouquinho sobre elas. Por exemplo, no subtema número 1, que é sobre políticas públicas de prevenção e tratamento de saúde mental, no caso, né, das propostas que eles colocaram, é a inclusão de graduandos do curso de psicologia nas escolas públicas e privadas como estagiários, sendo supervisionados por um profissional formado, que irá administrar uma central de auxílio dentro das escolas, tendo suas atividades voltadas para o âmbito educacional e suporte em sala de aula. Foram uma das ações, além da captação de profissionais da área de educação em relação para que eles possam ter até mesmo um acolhimento caso um aluno, até mesmo para o professor, alguém, né, dentro da comunidade escolar tenha alguma questão, alguma crise emocional e eles saibam principalmente lidar com isso. Então é também uma ação que eles colocam sobre essa obrigação de capacitação dos profissionais de educação em relação a esse acolhimento dentro de sala de aula. Isso dentro do subtema 1, né? No subtema 2, que é sobre estratégias da comunidade para a promoção da saúde mental, teve a questão da realização trimestral de festivais regionais pela Secretaria do Estado de Cultura e Turismo, junto às suas superintendências, realizada em espaços culturais, tendo como objetivo central a troca de experiências por meio de oficinas de poesia, música e teatro, sempre visando a saúde mental e a integração do jovem em sua comunidade. Esse subtema 2, ele é mais voltado para ações que a comunidade pode desenvolver, né, no caso. Então é muito voltado principalmente a eventos culturais, a possibilidades de um calendário cultural dentro da própria cidade. Então é algo que vem como indicação de projetos em parcerias até mesmo de executivo e também de redes privadas, de uma certa forma. Então é um momento principalmente onde eles pensaram umas propostas que poderiam melhorar os calendários culturais e até mesmo ações culturais e de interação entre os jovens nas comunidades. Né, porque a gente coloca, por exemplo, Ouro Fino e outras cidades vizinhas, o que a gente poderia fomentar em relação para que o jovem tivesse um espaço de troca realmente, para que ele pudesse encontrar outros jovens e junto criar uma outra ação. Aqui a gente tem, por exemplo, a Oficina Municipal de Teatro, mas tem cidades que não existe nenhuma possibilidade, né? Então é onde eles pensam essa questão de uma programação realmente cultural efetiva. E que acaba entrando essa responsabilidade do próprio executivo, né,
mas também da própria comunidade em promover isso junto deles todos. E daí vem também o último subtema, que é em relação à parte do uso saudável de novas tecnologias, que vem também a questão da promoção de incentivos fiscais em relação a, desde de empresas que possam trabalhar a questão da educação em relação ao uso de tecnologia saudável e como isso poderia ser até mesmo um abatimento dentro de impostos. Tem a questão de utilização e obrigatoriedade de utilizar todas as redes governamentais em relação a sites de governo, Instagram, para ter, no caso, campanhas efetivas em relação ao uso saudável de tecnologia. Então, esse subtema 3 veio pensando principalmente nessa questão de criar uma responsabilidade pelo próprio governo e empresas para que eles tenham as campanhas efetivamente dentro das suas ações, né? Que sejam ações não só ali de marketing em relação, né, à empresa ou ao trabalho que eles desenvolvem, mas, de fato, essas ações sociais também em relação à conscientização. As próprias até mesmo grupos de agências, por exemplo, que trabalham com a questão do próprio marketing de rede social, de Instagram, Facebook e todas essas outras redes, né? Que a gente tem todo momento, né? Ali, essa tiktokização que a gente fala a todo instante. Que a gente coloca que é sobre essa questão até mesmo desse tempo de consumo, né? Que é um tempo gasto ali, mas que esse tempo, de alguma forma, alguém está ganhando com isso. Mesmo que você está ali infinitamente, assim, né, rolando ali a barra de um Instagram, alguma coisa, alguém está, né, ganhando com isso. Então, a responsabilidade que essa pessoa tem que ter também, de certa forma, de anunciar o quanto isso também faz mal, de certa forma, né. Então, foram propostas, isso é só uma proposta de cada um, mas aí tem mais todas essas outras propostas, essas 9 propostas aí a mais que estão dentro desse documento. A gente até mesmo colocou dentro das redes sociais da Câmara Municipal de Ouro Fino e também no caso da Escola do Legislativo, esse documento final para que todo mundo tenha acesso, consiga ver todas essas propostas. Daí foi encaminhado logo depois, a gente teve cerca de 9 horas de plenária, foi a plenária mais longa que existiu até então nesses anos todos do PJ. Porque realmente eles estavam muito animados e querendo defender as propostas que achavam que ali no caso, tipo, não, essa proposta ela precisa ter uma alteração. E a preocupação principalmente de todos eles de não passar uma proposta por passar, mas entender até mesmo, tipo, essa proposta vai gerar custo? Beleza, mas quem que vai arcar com esse custo dessa proposta? Porque não adianta passar essa proposta e vai chegar ali na frente e não vai ter de onde tirar uma verba dentro do planejamento e não conseguir executar ela fica lá travada. Então eles tiveram muitos pensamentos, até mesmo dentro de uma questão política mesmo, para que essas propostas sejam efetivas, não sejam só proposta por proposta e ela fica lá. Então agora ela foi entregue à presidente, que é a Ana Paula Siqueira, deputada presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas, e daí agora ela apresenta a todos os outros deputados e tem reuniões, e a gente consegue fazer o acompanhamento de todas essas propostas através do próprio site da Assembleia, para entender até mesmo onde foi desenvolvida, em situação que está, né, que trâmite que está em relação a essas propostas, para que eles possam de fato acompanhar todas elas, né, e não ficar realmente, tipo, entregamos, acabou e vamos embora e encerrou o PJ. A gente continua com muitas ações ainda durante o ano todo, né, de conscientização, de mobilização desses jovens todos. Então a gente vê que mesmo com vocês tendo ali a pandemia do começo do ano, tendo que ter encontros online, esses jovens eles tiveram a capacidade de conhecer muito sobre o tema, se aprofundar nele e fazer toda essa política, entender como que a política funciona, como que são os trâmites e exercer a democracia, né? Sim, com certeza, essa representatividade deles que a gente busca, né, que a gente fala que o protagonismo é dos jovens dentro do PJ. A gente está ali realmente enquanto para ajudar numa organização ou numa orientação, enquanto coordenadores, enquanto gestores dos projetos.
mas o protagonismo é totalmente deles. Até mesmo a gente coloca que foi muito efetivo todas essas propostas, o tema, a escolha do tema, que é feita já por eles no ano o ano anterior. Então, quanto isso realmente mostrou que, olha, isso é um assunto que precisa ser colocado em pauta em todos os meios possíveis, e eles levaram isso muito a sério. Então, é muito gratificante você chegar numa etapa estadual e ver tantos jovens de vários, de cidadezinhas muito pequenas, mas de uma BH, que é uma metrópole também, conversando e dialogando para que possam, de fato, pensar em ações muito efetivas dentro dos seus municípios e do próprio estado. Então, qualquer desafio que foi colocado ali para eles, eles pularam esse desafio e saíram à frente de muitos aí. Então, foi muito gratificante todas essas ações, assim. Então, acredito que elas ainda vão reverberar por muito tempo. Aqui em Ouro Fino, a gente ainda tem, no próximo dia 13 agora, no dia 13 a gente faz uma ação, principalmente solene, onde faz a certificação de todos esses jovens, porque a gente tem também essa necessidade de mostrar para a população de Ouro Fino que, tem jovens muito ativos dentro da nossa comunidade, pensando politicamente em ações que vão reverberar dentro da nossa região, dentro do nosso estado. Então, a gente precisa fazer a certificação de todos esses jovens também. Então, é onde que a gente convida todos os jovens que participaram do PJ, a gente retorna às escolas agora, mostrando o resultado que foi desenvolvido, porque, de alguma forma, mesmo que a pessoa participou, o jovem participou somente da etapa municipal, ele foi necessário para que ocorresse a regional e, consequentemente, a estadual. Então, ele faz parte de toda essa construção. Então, é onde a gente faz esse momento de certificação e entrega das propostas também, no caso da etapa municipal, para a Comissão de Participação Popular da Câmara Municipal de Ouro Fino, para que daí eles também possam tomar providências e pensar as propostas que foram mais geridas aqui para o município, para serem colocadas realmente em prática, serem indicadas para o Executivo, pensar como que podem ser executadas durante uma próxima gestão, já que a gente está quase no final do ano. Então, tem muitas ações que ainda são desenvolvidas e são, que têm os seus desdobramentos dentro dos próprios municípios. Aqui em Ouro Fino também, todas as turmas do PJ dessas 3 já encerraram, e a gente ainda continua com o projeto integrador, que é vinculado ao PJ, que daí é no IF Sul de Minas. E daí lá a gente permanece até novembro ainda com as atividades do PJ, com as oficinas, trabalhando os subtemas, mostrando as propostas que foram desenvolvidas também por todos esses jovens, mas também trazendo uma questão da realidade do próprio IF Sul de Minas e entender como eles podem criar propostas para melhorar até mesmo em relação à saúde mental do campus. Então, o projeto integrador ele acaba sendo vinculado ao PJ, mas mesmo com a finalidade do PJ, a finalização do PJ agora em setembro, ele continua até novembro com essas ações todas as quartas-feiras no projeto integrador, com esses quase 45 jovens que participam por semana, assim, nas ações. Mas pensando daí exatamente sobre o campus, sobre o IF Sul de Minas, ali o campus Inconfidentes. Então, são muitos dobramentos ainda que vão ocorrendo até o final do ano, até o próximo ano. Então, é um projeto maravilhoso, assim. Sou até suspeito de falar, mas é incrível, assim. Então, pensando nesses jovens de Ouro Fino, qual que é o nome dos 2 alunos que foram para lá? Que foram para lá é o Bruno Tomás Silva e a Pamela Milani Portela. Bruno e Pamela. Nas suas conversas com eles, nesse feedback, o que eles trouxeram para você, que você viu ali, que te marcou, que você ficou feliz de ver eles interagindo, eles conversando, o crescimento? É um crescimento absurdo em relação aos dois, desde serem pessoas, por um lado, num primeiro momento, muito tímidas, a Pamela é o 2º ano, o Bruno foi o 1º ano dele. O Bruno chegou um pouco mais tímido, mas completamente de se candidatar aos cargos em relação ao próprio PJ, a querer ir para a etapa estadual, a representar na etapa estadual, dialogar, conversar, tentar fazer todas as argumentações. Então, para mim, existe um crescimento do Bruno assim, que foi surreal em relação... Eu falei assim, nossa, era um jovem que chegou muito quieto e hoje mudou completamente todo o discurso que ele tinha e o posicionamento dele em relação à questão desde de política no dia a dia, em relação ao que quer seguir, em relação à carreira e tudo isso.
A Pâmela também, da mesma forma, já, como é o segundo ano, ela já seria uma veterana em relação a isso, o quanto ela também ajuda muito nessa influência dos outros jovens em relação a puxá-los, tipo, olha, isso é responsabilidade nossa, a gente precisa realmente trabalhar sobre isso, e o desejo deles agora é tanto, né, eu falo assim, da Pâmela principalmente, de seguir uma carreira política, tipo, não, eu quero seguir isso, eu entendi que a política é necessária, eu gosto disso e quero isso para a vida. Então, são desejos que estão neles desde cidadania, mas também em relação a entender que, tipo, não, ó, esse lugar da política também é para jovens, eu também posso participar e eu posso fazer diferença nesse contexto que nós vivemos assim no Brasil. Então, isso para mim me deixa muito feliz em relação aos próprios posicionamentos deles no dia a dia, enquanto cidadão, enquanto alunos ainda, né, de um terceiro ano, e terem esse pensamento já crítico que foi desenvolvido, né, dentro das suas famílias, com certeza também, mas também com a ajuda do próprio PJ, assim, sabe? Então, fico muito grato até mesmo a eles, eu falo assim, tenho orgulho do que eles estão se transformando, né, e desse desenvolvimento deles e todos esses outros jovens que a gente vai percebendo, né, realmente o quanto eles vão melhorando desde uma questão de uma oratória, de posicionamento, de argumentação, pensamento crítico, que são pilares que o próprio PJ ajuda nesse desenvolvimento, né. Então, tenho muito orgulho desses dois, mas de todos esses que participaram e passaram, assim, sabe, pela Câmara Municipal de Ouro Fino. E pensando aí já no próximo ano, com o tema Jovem em Mercado de Trabalho, você comentou que a Pâmela é veterana, então alguns desses jovens eles vão continuar trabalhando no próximo ano, e para quem tem interesse de entrar, de participar, que gostaria de saber como funciona, o que a gente faz agora? Agora, tem um momento principalmente de mobilização, por exemplo, igual Pâmela e Bruno, eles estão no terceiro ano, então eles não voltam mais para o projeto. Eles podem, por exemplo, a partir do momento que eles ingressarem numa faculdade e tiverem aqui por Ouro Fino, eles conseguem, daí no caso, serem monitores do Parlamento Jovem. Legal. Então, eles conseguem fazer as próprias oficinas, eles podem ajudar até mesmo no pensamento de gestão dessas ações todas, irem acompanhando esses outros jovens para BH, na regional, na municipal. Então, eles conseguem atuar como monitores. Porém, a gente tem um momento agora que a gente vai fazer um momento de mobilização de todos esses participantes que estiveram no PJ e que estão no terceiro ano. A gente vai fazer uma mobilização agora, em outubro, de retornar a todas as escolas que têm o 9º ano, porque daí no ano que vem eles já estão no ensino médio, para fazer essa mobilização, apresentar o que é o PJ, para que esses jovens possam até mesmo dar esse testemunho do que foi, o que mudou, como foi participar de todas essas ações. Então, a gente tem esse período, principalmente, de mobilização em todas as escolas de 9º ano e também de 1º, 2º e 3º, que são, né, o nosso público-alvo. Mas as inscrições, realmente, elas começam a partir de fevereiro do ano que vem. Porque tem um momento, principalmente, que a gente faz um momento de mobilização, implantação do projeto, e daí chega um momento que realmente começa as oficinas. Então, de agora, outubro, até fevereiro, é o momento que a gente vai estar mobilizando muitos dos jovens, entendendo o interesse de todas as escolas em participarem, principalmente para a gente colocar e fazer essa organização, tipo, olha, a partir de tal data, está liberadas as inscrições, e as turmas, né, de acordo com a disponibilidade desses jovens, vão ser tal horário, tal horário, tal horário. Então, é um planejamento que a gente inicia agora, mas que de inscrições realmente iniciam apenas para o meio de fevereiro, comecinho de março, que é quando o projeto realmente inicia novamente com o tema. Porque durante esse período é um momento principalmente onde a equipe da Assembleia Legislativa, junto com a da PUC Minas, desenvolvem o material pedagógico e o material base que vai ser desenvolvido durante o ano. Então, é onde eles vão decidir, como eu te falei, sobre os subtemas, vão decidir quais são os materiais, quais são as referências que eles vão até mesmo nos indicar. Tem todo um material que é preparado para que a gente tenha um material base comum de todas essas cidades. Porque se cada cidade procura, né, um material, depois acaba dando problemas que, tipo, olha, eu não tenho essa informação, né? Certo. Então, tem todo esse cuidado da própria Assembleia de preparar essa base para que a gente possa, daí, os jovens, construir daí toda a edição através dessa provocação inicial deles. Que já se mostrou um grande sucesso, né? É maravilhosa. É maravilhosa. E eu não posso deixar de agradecer imensamente aos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Ouro Fino, que apoiam imensamente em relação à educação cidadã no município.
sem ele, sem a diretoria geral da Câmara, sem os servidores da Câmara Municipal de Ouro Fino, é impossível isso ocorrer. Então, a gente se desdobra em vários dentro da Câmara Municipal para que o projeto seja desenvolvido, que a gente consiga fazer as aulas nas atividades, até mesmo de deslocamento em relação a ir para o IF Sul de Minas, se deslocar para Ernesto Barbosa, ter os momentos principalmente de encontros à noite, à tarde, porque sempre são muito jovens e existe uma mobilização gigantesca para que tudo dê certo também, né? Então não posso deixar de agradecer imensamente ao apoio realmente que a Câmara Municipal dá a esse projeto, né? Que também é um projeto da Câmara Municipal. Nós somos uma escola vinculada à Câmara Municipal de Ouro Fino, até mesmo, né, criada por ela. Então, quanto esses vereadores e vereadoras nos apoiam e a todos esses servidores da Câmara Municipal que vai agregando durante todo o desenvolvimento do projeto também, né? E também aos próprios professores, pais que apoiam os jovens a estarem conosco, que confiam, né, de deixar os filhos irem para a Câmara Municipal e participarem dessas ações todas, aos diretores, né, da escola Francisco Ribeiro da Fonseca, o Edio, o Gilson, na Ernesto Barbosa, a Imaculada e a Silvia, no IF Sul de Minas, tanto o Luiz Flávio, que está como, no caso, diretor-geral da escola, do Instituto, como a Carla, a Lívia ali, que são grandes apoiadoras em relação ao movimento dentro do próprio IF, que foi um ganho muito grande nesse ano de 2022, que até então a gente só trabalhava aqui dentro do município. E daí a gente sentiu esse desejo, principalmente, tipo, nossa, nós temos muitos alunos que do IF Sul de Minas. Por que não tentar levar para dentro do Instituto? E daí eles super gostaram da ideia, entenderam que poderia ser vinculado ao projeto integrador, e a gente está nessa primeira edição, né, que venham muitas outras. Então, esse agradecimento geral a vocês da Rádio Difusora também, que super nos apoiam, divulgam, dá esse espaço para que a gente possa divulgar, principalmente, essas ações do PJ e da Escola do Legislativo. Então, é um trabalho desenvolvido em comunidade. Num primeiro momento, às vezes, eu estou à frente enquanto diretor da escola e como coordenador, mas tem muitas outras mãos assim por trás desenvolvendo todo o projeto, né? Então, é uma gratidão muito grande a todas essas pessoas, né? Do estado todo de Minas Gerais, porque tem esse compartilhamento também de todas as cidades, né? Então, é muito gratificante, assim. E pensando nas pessoas que não são do ensino médio, mas que querem acompanhar o trabalho de vocês, como que está sendo desenvolvido, o que já aconteceu, ver esses projetos, onde que elas podem encontrar? Conseguem acessar dentro da própria site da Câmara Municipal, através que a gente sempre está divulgando desde matérias de todas essas ações, mas também dentro das redes sociais da Escola do Legislativo. Na página do Facebook, a gente sempre está divulgando desde todas as ações que nós temos na escola, de todos os eventos que são realizados. E para que a gente fala que dentro da Escola do Legislativo, a gente trabalha dentro de 4 frentes, né? Tem a primeira frente, que é no ensino infantil, na educação dentro do município, que é desenvolvida daí em muita parceria com a Secretaria de Educação do município, que daí é o Cidadania nas Escolas. Então, a gente já começa, né, nesse imaginário ali coletivo de trazer, através da Constituição, vários ensinamentos transversais para essas crianças todas. Tem um momento que a gente chega no ensino fundamental 2, que é o momento da Gincana do Saber, que é uma preparação principalmente, até mesmo para que eles possam se interessar e ir para o PJ no próximo ano. Então, nesse ano, por exemplo, agora a gente realizou no comecinho, agora no 16 de setembro, dia 15 de setembro, a 7ª edição da Gincana do Saber aqui na cidade. Então, foram 5 escolas de ensino fundamental que participaram. Dentro delas, daí o Juvenal Brandão foi quem ganhou toda a gincana. Então, o Rian, a Sofia e o Flávio, que é o professor orientador, que vão representando, no caso, Ouro Fino para Poços de Caldas, no próximo dia 25 de outubro, para a etapa regional, e depois tem uma etapa estadual também. Mas é sempre pensando, então, o pessoal do ensino fundamental, que está ali de 6º a 9º ano, a Gincana do Saber é uma ação que a gente desenvolve já com essa preparação para o próprio PJ no ano seguinte. Porque a maioria desses jovens são alunos de 9º ano que acabam participando, tendo um interesse maior por participar dessas ações. Então já é algo que eles participam para que no próximo ano eles falem, peraí, eu posso não posso participar mais da Gincana do Saber, mas eu posso participar do PJ para os próximos 3 anos. Então a gente pensa nessas ações para que tenha essa educação cidadã continuada mesmo, né?
que não seja só algo tipo, a gente viu só isso lá no 7 de setembro ou em algum dia específico e esquece do resto. Mas, assim, realmente, eu comecei lá no ensino infantil, já vi algo ali, passo para o fundamental, vejo, participo de outras ações, venho para o PJ, participo do PJ ainda e dou continuidade, né, nessas ações todas. Então, é só procurar a escola do Legislativo também, né, chegar na Câmara Municipal, entrar na escola, perguntar. Estamos sempre à disposição nas redes sociais, mas também pessoalmente na Câmara Municipal. Passa o endereço, os links. Escola do Legislativo Ouro Fino, e tanto no Facebook quanto também no Instagram. E aqui, né, no caso, né, presencialmente, na Rogério Giudizzoni 450, que fica ao lado ali, no caso do DEMAI. Então, a gente está ali sempre ali das 7 à 1 da tarde, ou tem horários, quando tem atividades no período da tarde, da 1 às 6 horas. Então, a escola fica ali, localizada ali dentro da própria Câmara Municipal. Então, deixa esse convite também a toda a população ouro-finense que quiser conhecer a Escola do Legislativo, saber um pouco mais. Então, a gente está sempre ali desenvolvendo trabalhos tanto de educação cidadã, voltados aos jovens, né, nessa educação cidadã continuada que a gente fala, mas em várias outras ações também dentro da própria comunidade, né? Pensando desde a questão de cultura, de todas essas ações possíveis que faz, né, com que a gente exerça essa cidadania diariamente, assim. Perfeito, deixa esse momento aberto para você, o que você quiser falar, mandar para os nossos ouvintes, fique à vontade. Não, só agradecer mesmo imensamente à Rádio Difusora e a todas essas pessoas que eu já coloquei aqui, pontuei, sobre o apoio realmente delas, que é isso, né? A cidadania, ela tem que ser exercício todos os dias, né? A gente não pode deixar de forma alguma que ela deixe de existir ou simplesmente que eu pense que, tipo, nossa, eu não vou fazer isso porque já tem gente fazendo. Não, é uma obrigação nossa, né? Nós somos seres políticos, todo momento nós estamos fazendo política. Sim. Você pode colocar, tipo, eu odeio política, não gosto de discutir política. Não, política tem que ser discutida sim, porque é nessa discussão que a gente diferencia a questão do que é política realmente, de pensar no eu, mas pensar também na comunidade, nessas responsabilidades que nós temos, e a gente vai eliminando a politicagem, que é a corrupção e todas essas outras questões que a gente acaba tendo no nosso imaginário coletivo como se fosse a própria política, mas que não é a politicagem diária da própria corrupção, que infelizmente a gente vive muitas vezes no Brasil, mas a gente pensar que, tipo, isso tem solução, então vamos fazer o nosso papel diário enquanto cidadão, para que a gente possa realmente exercer essa cidadania, né, e não ficar somente nesse imaginário, tipo, nossa, eu faria diferente. Não, então faça, né, diariamente. Então, agradecer ao apoio e a toda essa construção que foi feita junto, né, de vocês, da rádio, dos professores, diretores, vereadores, pais, os jovens, que apoiam a educação cidadã em Ouro Fino, que é de extrema importância, para que a gente possa construir realmente, né, um Brasil melhor, com representatividade e principalmente humanidade, que é o que a gente necessita. Ótimo, muito obrigada pela presença. E eu que agradeço, Gabi, como sempre. E a gente vai ficando por aqui.